Meus irmãos, hoje estamos, depois do tempo pascal, voltamos ao 12º domingo do tempo comum. O texto de Lucas é o capítulo 9, os versículos 18 ao 24. Neste domingo, a igreja apresenta para a nossa meditação a conhecida passagem da confissão que Pedro faz de Jesus, segundo a versão do Lucas. O cenário vivido por Jesus e seus discípulos antes desta confissão de Pedro foi o milagre na multiplicação dos pães, que certamente encantou a todos. E talvez não foi bem compreendido por ninguém. Portanto, o ambiente é de euforia, de estupefação, todos estão maravilhados com Jesus. Passados alguns dias, depois que a poeira baixou, Jesus se propõe, digamos assim, testar seus discípulos sobre a sua identidade e perguntar aos discípulos o que as pessoas dizem dele. As respostas, meus irmãos e minhas irmãs, são as mais variadas. Não contente com estas contestações todas, Jesus faz a pergunta diretamente aos discípulos. Pedro, sempre Pedro, não é? Se adianta e responde: o Messias de Deus. Provavelmente Jesus ouve a resposta satisfeito, mas inquieto, relutante, e explica o sentido desse Messias. Certamente para corrigir qualquer ideia de um Messias nacionalista, político libertador, que o israelita conservava na memória desde os tempos do rei Davi. O messianismo de Jesus passa pelo serviço desinteressado aos pobres, aos pecadores, aos desvalidos e vulneráveis. Não é lá no texto do Lucas que a gente já viu? 4, 16, 20. É o Messias pobre e humilde, meus irmãos. É o Messias sofredor. Passará pela paixão, pela morte e pela ressurreição. Ainda assim, faz os discípulos saberem que essa vida de doação plena até a morte, que ele experimentará, também acompanhará a vida daqueles que optarem por segui-lo. Com isso, ele mostra aos discípulos que para o seguimento é necessária uma espiritualidade de resistência, construída no dia a dia da cruz. Para isso, é indispensável as chamadas renúncias, que constituem uma condição de vida própria dos cristãos. Hoje, meus irmãos, uma das renúncias que estamos chamados a fazê-la é a do consumismo exagerado, que está pondo em risco a sustentabilidade de nossa casa comum.